Eu vou começar aqui já a leitura, enquanto nossos amigos estão chegando. Eu vou ler aqui, Davi, o capítulo. Vamos colocar lá o capítulo 5, versículo 1, Davi. Se está aqui, está lá, mas é só para a gente iniciar a leitura, já fazer um comentário do capítulo, do versículo 1 ao 6, o que vamos falar aqui agora. É assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, né? Que Nabucodonosor, seu pai, acho que chegou agora o bicho Metel, por favor, pode entrar. O seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então, por favor, pastor Douglas, tome assento. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo, da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. Olha só, na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um ao outro. Olha que grande revelação. Boa tarde, pastor Douglas. Boa tarde. Também. O seu microfone está ali, por favor, puxe para cá. E daqui a pouco vai estar conosco o nosso querido bispo Alexandre Metel, está chegando também para participar com a gente. Eu já li o capítulo 5, do versículo 1 ao 6. Estava acompanhando. E vou fazer aqui o comentário. Um grande banquete. Alguns anos após a morte de Nabucodonosor, o rei Belsazar, que o sucedeu no templo, no trono, afrontou a Deus e provocou a sua ira. Ele usou os utensílios de ouro tirados do templo do Senhor em Jerusalém para beber vinho com os seus convidados e para glorificar os seus deuses. Naquele instante, veio o decreto do céu, colocando um ponto final em seu reinado e em sua vida. Não há rei nem homem algum acima do Senhor, e ninguém que possa tocar na sua glória. A insensatez e a arrogância dos poderosos os fazem pensar que podem tudo, inclusive escarnecer do Altíssimo e escapar. Mas um dia perceberão o quanto estavam enganados e ceifarão o que semearam ao longo das suas vidas. O rei Nabucodonosor, esse rei Belsazar, que é o substituto do pai, né? Ele recebe o trono do seu pai, por favor, bispo Metelo, do seu pai, ele se acha o todo-poderoso. Ele acha que agora ele realmente assumiu o trono do seu pai e vai fazer o trabalho conforme ele deseja. Aqui, pastor, o bispo, naquela cadeirinha ali, pode tomar assento. E aí, a gente faz essa leitura inicial aqui do capítulo, do versículo 1 ao 6, e esses comentários que eu já coloquei aqui, bispo Metelo, sobre esses primeiros versículos, do 1 até o 6, quando o rei Nabucodonosor ele dá um grande banquete, ele não tem assim o Belsazar, desculpa, o temor de usar os utensílios que foram tirados da casa de Deus lá em Jerusalém, né, o bispo, o pastor Douglas? Isso, o Belsazar, na verdade, ele assume o trono, né? Ele é filho de Nabói com Nitocre, que é o nome da mãe dele. Nitocre seria a filha de Nabucodonosor. Aí, como não teve um sucessor homem, aí ele fez um casamento, que era normal, um casamento arranjado, e ali ela teve, então, um filho que era o Belsazar.
Então ele era um neto de Nabucodonosor. Ele é filho, é neto? É neto. Ah, tá, eu achei que ele era filho. Né? Por isso que quando se apresenta, a rainha se apresenta, não é a mãe dele que se apresenta, porque ela se lembra exatamente de Daniel, como fez com o seu pai. No caso, o avô dele, né? No caso dos sonhos. A gente vai ver logo, daqui a pouco a gente vai ver essa parte, né? Aqui que ela E é aquilo que você comenta. falou, ele se envaideceu no seu coração, como já fora comentado até na semana passada, que os imperadores antigos, eles se viam como verdadeiramente deuses. Então ele se achou que era já um deus já formado, né, humanamente falando, e que era bem superior ao Deus de Israel, haja vista que os utensílios de adoração estavam sobre, entre aspas, o seu poder. Então, o Bispo Metelo, esses utensílios que ele se refere aqui são aqueles tirados da casa de Deus em Jerusalém, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e saqueou o templo. Templo de Salomão, não é isso ou não? É verdade. E essa situação, né, nos faz lembrar de 3 pecados. Né? Existe o pecado da profanação, do sacrilégio e da simonia. Né? Simonia mais presente no Novo Testamento, quando a pessoa desavisadamente ela procura tomar posse do Espírito Santo de Deus, oferecendo suborno. Nós vamos ver que isso acontece, né, com Daniel, que não aceitou, né, e vale dizer aqui, Bispo João Mendes, que Daniel nessa ocasião ele já estava com cerca de 80 anos de idade, né? Quer dizer, bem idoso, mas mantendo a sua firmeza, a sua fidelidade. E quando o Senhor ressalta sobre esse desrespeito aos utensílios sagrados, né, é um pecado chamado sacrilégio, né, porque sacrilégio é não respeitar o sacrans. Essa palavra sacrans dá origem à palavra sagrado, é o intangível, intocável. Então ninguém pode tocar no sagrado, porque o sagrado pertence a Deus. Né? O senhor conhece o pastor Douglas Stambeck? Não, prazer, pastor. Estamos conhecendo aqui agora, né? Pois pastor Douglas Stambeck, que é um professor também de teologia, um conhecedor da palavra, como também o senhor são 2 homens. E o senhor também. Eu sou o senhor é um grande mestre. O menor dos menores aqui, tenho certeza que a gente está aqui pela fé mesmo, né? Mas vamos lá, eu acho que o Espírito Santo tem nos dado assim um entendimento de muitas coisas, até pelo convívio que eu tenho com pessoas de nível como o de vocês, que me fazem sempre aprender, né? Além de ter toda a orientação aqui, que eu sempre leio os comentários que o Bispo Macedo faz na sua Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela tem os comentários do Bispo, eu faço questão de lê-los para poder até aprender, né, mais e poder falar para os nossos telespectadores, nossos seguidores, aquilo que de fato tem sentido, porque é fruto de estudo, de conhecimentos teológicos profundos, né? Não é uma coisa qualquer. Então, é para que você possa, minha amiga, meu amigo, também compreender os pensamentos de Deus através daquilo que ele revelou para os seus servos. E no versículo 7, a gente vai continuar agora com o 7, diz assim, o rei, né? E gritou o rei com força. Quer dizer, quando ele percebeu o que estava acontecendo, que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei, dizendo aos sábios de Babilônia, qualquer que lê este escrito e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço. É um regalo do rei. E no reino será o 3º governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados, sobressaltados. A rainha, que o pastor falou agora há pouco, por causa das palavras do rei e dos seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu dizendo, ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante.
no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nele, Daniel, um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Porque o rei teve um sonho muito complicado, ele queria saber a interpretação, chamou os astrólogos, os magos, todo mundo, mas ninguém explicava. Vamos ver aqui o comentário do Bispo Macedo. Diz assim: Belsazar e os seus convidados ficaram espantados e tomados de pavor pelo que viram. De quem, afinal, era aquela mão? Havia uma mão que escrevia do nada, né? Que escrevia na parede. E qual o significado daquela mensagem? Mas, uma vez, como era de costume, foram chamados astrólogos, adivinhadores, caldeus e todos os sábios para que dessem uma explicação sobre o que significava aquela visão. Contudo, como das outras vezes, nada puderam falar, deixando o rei mais apavorado ainda. Daniel foi então chamado para desvendar aquele mistério, pois a sua fama era de um homem cheio de conhecimento, inteligência e sabedoria, que revelava sonhos e enigmas. A presença do Espírito Santo repousava sobre Daniel, tornando-o diferente de todos. Por ser ele um homem temente e fiel, não havia mistérios que Deus não lhe revelasse. Maravilha. Fique à vontade. Pastor. Bom, primeiro, né, só explicar por que tá pai e não avô. E não avô, né? Isso era natural do mundo antigo. Uhum. Nós notamos que tem exatamente essa questão quando se fala o seu pai Abraão, seu pai Jacó. Porque se falava exatamente daquele que deu origem a toda a sua ancestralidade, né? Então é por isso que Nabucodonosor é chamado de pai em vez de avô. E o outro era o grande enigma, que são as palavras, né? Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, né? Isso é, de cabeça tem hora que fica difícil. Agora, em Pastor Douglas, é o seguinte, estava todo mundo na festa, um banquete muito bacana. Como é que tá a PR lá fora, a recepção na Face? Está bem? Tá no Face direitinho? Tô no Face Tudo ok? Direitinho? Tá só aumentado no volume. Tá, o pessoal pode mandar seus nomes para oração, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai orar no final. Vai ter uma grande oração aqui. Estão 3 homens de Deus aqui, nós 4 aqui, 5 ou 6, o Espírito Santo de Deus, todo mundo junto aqui. Vamos orar para Deus abençoar a sua vida, tá bom? Fique ligado e manda teu nome para cá. A gente vai escrever aqui, vai anotar e vai falar aqui para você saber que nós lemos os seus nomes também. Então eu estava numa festa, um banquete, muito vinho, bebida, mulheres, concubina, tal. De repente, na parede, aparece uma mão do nada. Escrevendo. E o mais interessante é que ele não liga isso à bebida. Uhum. Ele tem a plena convicção que, vou usar a terminologia que era utilizada na Babilônia, um dos espíritos antigos estava falando com ele, mandando um recado a ele. E aí ele recorre novamente ao erro dos seus antepassados, que era buscar a solução em magos, astrólogos, em encantadores, feiticeiros, e não buscar verdadeiramente quem é que estava dando o recado para ele, que era aquele que escrevia a história de toda a humanidade, inclusive aquele que dava o início do império e o final de cada império. Muito bom. Pastor, bispo. Não, interessante, sem furtar a fala do pastor, né? Quando aparece a inscrição Mene, significaria dizer cortado, né? Está cortado. Aí Tekel significa está pesado, você acaba de ser pesado por mim, por minha balança, né?
Isso nos remonta à ideia da egiptologia, porque existia uma ideia, diríamos assim, teológica e teofânica, de que o deus egípcio estaria pesando os corações, né? Na verdade, uma deusa egípcia pesaria os corações, que nós chamamos de psicostasia. E Salomão vai tomar de empréstimo essa ideia da psicostasia, e ele diz que Deus pesa os espíritos, Deus pesa os corações. E depois diz o farzinho, dividido. Então desobedecer significaria cortado, pesado e dividido. Inclusive... É a consequência, né? Cortado, pesado e dividido. Eu vou avançar até chegar lá, né, no meio tekel, né? Que a gente não chegou ainda. Perdão, bispo, adiantei. Não, a gente adiantou. Adiantou aqui. Vamos lá. O versículo 13, do versículo 13, o interessante é a história em si, a profundidade da coisa, né? Lógico, ela é mais além do que aquilo que está escrito. Porque é o seguinte, quando o Belsazar assume o trono, ele já está com uma idade... se não me engano, de 60 anos de idade, né? Mais ou menos. Então ele é neto do Nabucodonosor. Ele não tinha mais o conhecimento, talvez houvesse, de Daniel, porque Daniel era muito jovem quando chegou lá. Aí que ele não tem mais o conhecimento de Daniel. De Daniel, né? Então, quem vai lembrar disso? Quem é a rainha? A rainha que é uma mãe, que é uma senhora já de idade, e lembrou que há 60 anos atrás isso aconteceu, e agora, porque a essa altura o senhor falou que Daniel tinha quantos anos nessa altura? 80 anos. 80 anos. Aproximadamente 80 anos. Tem tudo a ver. Então Daniel está com 80 quando ele é chamado. Alguns historiadores botam ele já próximo de 90. De 90, né? Para poder explicar o sonho do rei. E esse mistério de Deus é interessante, que a gente está lendo aqui o Velho Testamento, mas nada mudou. O mesmo Deus de Daniel é o Deus de hoje, é o Deus de Jesus. Claro que Jesus Cristo, nosso Senhor, ele tem uma visão, uma forma de comunicar conosco, de proximidade muito forte, porque ele decidiu habitar dentro de nós. Amém. Ele decidiu viver conosco. Quer dizer, na verdade, nós não estamos sozinhos. Nós já temos ele habitando dentro. Somos templo do Espírito Santo. Aí, vou seguir aqui na leitura para a gente poder avançar nessa questão, até chegar lá no enigma. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei, dizendo a Daniel: Daniel, és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai, que é o caso o avô, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito, Gimil, que o Espírito dos deuses está em ti. Ele não sabia o que era o Espírito Santo, né? E que em ti se acha uma luz. Quer dizer, a luz é o Espírito de Deus. E o entendimento e a excelente sabedoria. Quer dar uma pausinha aqui no entendimento? Pode deixar aí, Davi. O entendimento é o seguinte. Você sabe quando Nabucodonosor, ele se torna realmente aquele, eu diria assim, em opróbrio. Ele é colocado no orvalho, fica como animais, né? Cresce nele pelos como de cachorro ou de qualquer bicho, as unhas como unhas de uma águia. Ele se torna um animal. De homem ele vira animal pelo pecado cometido. O pecado que é a razão de tudo isso. E diz a Bíblia ali, eu me ative nisso, que num dado momento, mesmo como animal, ele teve um lapso de entendimento. Aquela luzinha que entrou na mente dele fez ele voltar. Que foi o que tirou ele do opróbrio. Que tirou do opróbrio. O entendimento é que tira o homem do opróbrio. A gente pode pregar, falar, tentar abrir a cabeça da pessoa e colocar a palavra dentro, não vai conseguir. O que vai fazer você mudar de pensamento é o entendimento. E, por incrível que pareça, há pessoas que estão há anos na igreja, há muitos anos, e eu digo até pessoas que nasceram na igreja, mas que o entendimento, apesar de ter muito conhecimento, não tem o entendimento da palavra e por isso não se converte. Pessoas que não se convertem, de hipótese alguma, elas têm o conhecimento, mas não têm a conversão, eu diria, a mudança, digamos assim, do novo nascimento. Porque não basta ter o conhecimento, né? Temos de ter o conhecimento e relacionamento. profundo. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, o conhecimento ele se torna superficial. Eu conheço o Senhor, acompanho já de longas
longas datas, né, questão de voto e etc., estar junto, estar participando, mas quem tem relacionamento com o Senhor é a sua família, quem está próximo ali, quem sabe do seu rosto, quem sabe do seu sorriso quando ele está sorrindo, mas tem alguma coisa estranha. Dos meus defeitos, dos desejos, do meu, a família. Da minha linguagem. E é esse relacionamento que Deus quer que nós venhamos a ter com Ele, de filhos. De filho, né? Ou seja, até aquele momento da loucura de Nabucodonosor, era um conhecimento que havia um Deus poderosíssimo. Quando ele está na loucura, ele passa a ter verdadeiramente um choque de realidade, e então ele passa a ter um relacionamento, a ponto de fazer um decreto que somente existia um Deus poderoso. Senhor, vocês acham que ele se converteu? Eu acredito, bispo. Eu também. O senhor também? Pastor Douglas. Conversão é complicado, só Deus pode falar isso. Mas, mediante aquilo que está escrito, mostra que ele se converteu ao Deus Altíssimo. Haja vista que a conversão, a soteriologia noso-testamentária, a salvação no Antigo Testamento, ela é diferente do Novo Testamento. Então, automaticamente ele teve um encontro com Deus. E se a gente colocar que aqueles que estão em encontro com Deus no Antigo Testamento irão passar a serem revelados a eles a promessa da salvação do Messias, eu creio que sim. Perfeito. Quer falar mais, bispo? Não, que eu fiquei tocado tocado pelas suas palavras quando o senhor falou sobre luz, né? E Jesus ele disse assim, aquele que me segue, né, tá lá no Evangelho de João capítulo 8, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aí o senhor falou da luz do entendimento. O senhor trouxe à baila também essa experiência da metamorfose às avessas, né? Porque Paulo fala de uma metamorfose. Ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí depois ele diz, e transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformai-vos ali é metamorfose no grego, que significa metamorfose. Quer dizer, para Nabucodonosor ter uma experiência de metamorfose espiritual, primeiro ele sofreu essa metamorfose física, né, e almática, né, ficou como um animal para poder acordar. Seria o fundo do poço dele, né? O poço dele, para salvar ele, justamente. É sempre Deus que faz isso. É sempre Deus que faz isso. Algo também lembra-me, Romanos capítulo de número 12. Romanos 12. Que traz exatamente o sentido da transformação deste mundo. Onde não vos conformeis com esse mundo. E transformá-lo com o quê? Com a renovação da sua mente, que é a mesma palavra também no grego também. Ou seja, eu só posso ter uma verdadeira mudança se alcanço a mudança suprema. Deixo de ter a minha mente para que a minha mente, então, seja a mente de Cristo. E aí não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é muito legal. Então vamos voltar aqui ao 15. Vamos lá para o 15. Muito bacana. Agora mesmo, vamos lá. Assim, o início é assim. Agora mesmo, né? Foram introduzidos à minha presença os sábios. Isso o rei está relatando para Daniel. Ó, Daniel, agorinha mesmo me foi trazido à minha presença os sábios, os astrólogos, para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes, lê este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, olha aqui, e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel. Olha só, Daniel é fantástico, rapaz. Daniel, e disse na presença do rei, olha, rei, as tuas dádivas, ó rei, fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo, lerei ao rei o escrito e far-lhe-ei saber a interpretação. Ele recusa os presentes. Por quê? Porque ele sabe que a sabedoria que ele tem não é dele, vem do próprio Deus. Ele não pode, ele não pode ali
querer usufruir daquilo que não é dele. Na verdade, de graça recebeis. o que de graça recebeste, de graça, Davi, você vai ganhar um microfone semana que vem. Eu estava ouvindo no Daniel capítulo 4, o senhor estava aqui, ele falava, mas a gente não conseguia ouvir ele falando. Eu prestei atenção. Eu ia até dar uma sugestão de ter um microfonezinho de lapela para... Foi exatamente isso que eu comprei. Eu acho que esse microfone aqui entre vocês dois está muito bem assim, porque pega os dois. Capta os dois direitinho. Bacana, gente. Então, veja, o rei, o Daniel, recusa receber os presentes do rei, mas ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. É verdade. Isso. Opa! Pode falar. Não, o que é interessante, bispo. Eu vou falar uma coisa aqui que não está muito na pauta, mas está dentro do contexto. Aqui é quando o senhor lê, né, que Deus revelou, né, e Belsazar queria aquele conhecimento dando dádivas, né, ele fez o que Simão, o curtidor, no Novo Testamento faz também. Ele oferece dinheiro aos apóstolos para obter, né, o poder do Espírito Santo na vida dele, que é o pecado da simonia. Aí se consagrou esse termo teológico que é a simonia. Né? Agora, o interessante que o senhor estava falando, estava lembrando de um filósofo chamado Guy van de Beek, que comentando o que Jesus disse, né, esse filósofo, ele diz que há um jogo luminoso com relação à palavra verdade. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então ali o rei queria saber a verdade e precisava de alguém que pudesse revelá-la. Né? Então isso reporta Cristo, porque Jesus ele disse, eu sou a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E Guy van de Beek diz que existem dois movimentos do ser humano, que um é o movimento da enleteia, que é quando o ser humano mergulha na escuridão e ele não enxerga nada, não vê nada, e o outro é a aletheia, que é o desvelamento, quando o ser humano conhece a verdade, mas vai conhecê-la por intermédio da pessoa do Senhor Jesus. É como o haja luz, né? Haja luz. O aletheia ainda não chega ao conhecimento da verdade socrática, que é quando a pessoa adentra realmente na luz, na luz. Que Sócrates acaba falando que ele sabe que existe uma verdade absoluta, mas todavia ele não sabe que verdade é essa. Mas se houver, e ele sabe que há, que ele fala lá no Diálogos do Livro da República, ele diz o seguinte, isso será exatamente o Logos, porque somente o Logos terá o poder de fazer aquilo que existe, mesmo que não exista aos nossos olhos. O Logos é a vida. O Logos seria o que João utiliza no Novo Testamento para colocar como Jesus Cristo, que é a palavra. É palavra, né? Porque é muito bacana. Mas o João fala com muita tranquilidade. E Daniel? Vamos lá. Vamos seguir aqui então. O Daniel diz assim, o versículo 18. Ele vai continuar. Vamos ver que ele vai agora continuar falando com o rei e vai certamente trazer as revelações para o rei. Posso só soltar uma curiosidade aqui? Pode, mas vem mais para perto para você falar. Eu prefiro ficar... Abriu aí? Abre aí o teu microfone do computador. Tá aberto aqui. Tá aberto aí, então. Conseguir me ouvir. Vai. Nabucodonosor? Sim, Belsazar. Belsazar é o personagem de agora. Belsazar está falando com Daniel e esses dias eu vi uma curiosidade sobre isso. Você vê que Belsazar ele não promete o segundo lugar no reino para Daniel. Ele promete o terceiro lugar. E por quê? Eu vi um arqueólogo falando sobre isso, que nos escritos da Babilônia, você não encontra Beltesazar como um rei da Babilônia. Você encontra o último rei sendo Nabucodonosor ou o filho de Nabucodonosor, algo assim. Não, sendo Nabucodonosor. Seria o último foi o pai de Belsazar. Ele, na verdade, era apenas um governante dentro da Babilônia. Exatamente. Então você tinha Nabucodonosor, aí você tinha o pai de Beltesazar. Nabói. Exatamente. Só que, e esse cara seria o último rei da Babilônia. Só que esse cara, ele não ficava na Babilônia. Ele ficava numa cidade distante, numa outra cidade, governando de longe. Que era uma estratégia, porque se tivesse uma invasão, o reino não seria totalmente perdido. Exatamente. E aí quem tomava conta era Beltesazar.
Então, você vê que isso não anula a Bíblia, né? Então, Beltesazar era um governante, na verdade, por isso Beltesazar não promete o segundo lugar, porque o segundo lugar pertencia a Beltesazar. Por isso ele promete a Daniel o terceiro lugar no reino. Né? Então, é por isso que ele promete o terceiro lugar e não o segundo. Não o segundo, né? Porque ele mesmo era o segundo e o pai dele ficava numa outra cidade também governando a cidade. A situação não estava ruim de Daniel, não. Né? Não. Ele estava muito bem, porque, primeiramente, é o seguinte, Daniel é um homem de Deus, né? Assim. E algo que no texto anterior admirável. que o senhor leu, mostra um dos princípios da liderança do homem de Deus. Simplicidade e humildade. Simplicidade e humildade, né? Perfeito. Eu não quero nada. Eu não quero nada. Eu só quero dizer aquilo que Deus está mandando falar. É o famoso que de graça recebeste, de graça eu estou dando. Buscai né? primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas. E o foi. E o foi. Então, versículo 18, assim, aqui estamos aqui estudando, lendo o livro de Daniel, capítulo 5, e aqui vamos agora falar do verso 18. Você que está chegando agora para acompanhar conosco, bom que você nos encontrou por aqui, por esse canal. Ó Rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, e a majestade. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria também abatia. Nabucodonosor era o cara, ele era o manda-chuva, fazia o sol, fazia chover e fazia, enfim, evaporar. Mas quando, aí vem o detalhe, mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Meu Deus do céu. Isso é que a gente para meditar um pouquinho nessa palavra, e aqui tem um pequeno comentário dizendo: com o sofrimento que passou durante os anos em que viveu como animal, né? E ao voltar a si, se humilhou diante de Deus. Beltesazar, no entanto, não se humilhou, mesmo tendo conhecimento sobre tudo que ocorrera a seu pai. Por isso veio a sua destruição. Vamos voltar lá no ver a sua destruição. Vamos para o 21. Diz assim: e foi tirado dentre os seus filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. Ele está explicando. E a sua moradia, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer a erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Ele está explicando aqui para Beltesazar o que aconteceu com o seu pai, com o seu avô, né? O que aconteceu? Ele foi engrandecido, ele teve todo o poder na face da terra, ele abatia, ele levantava, ele fazia o que queria. No entanto, né, a soberba foi tão grande que Deus resolveu então abatê-lo e fazer com que ele voltasse à condição de um animal irracional. Ele está explicando isso para o Beltesazar. Verdade. Mas teve um detalhe, o Beltesazar. O teu avô, o teu pai, Nabucodonosor, ele se arrependeu. E você? No versículo 22, né, diz Isso aqui, e
tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso. Tudo isso. E eu me lembro lá de Tiago, capítulo 4, versículo 16, você que está em casa, lê de 16 a 17, para ter um bom entendimento sobre capítulo 4, versículo 6 ao versículo 17. Tiago 4, 16 a 17. Não, 6. Tiago 6 a 17. Não, o capítulo... 4, 6 a 17. 4, né? Isso. 6 a 17, ok. Né, para ler em casa, que você vai ter um bom entendimento disso que aconteceu com Nabucodonosor e depois o que aconteceu com Belsazar. Uhum. O versículo 6 e 7 diz assim, ó, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que aconteceu aqui foi uma lei natural espiritual. A soberba faz com que a pessoa se afaste de Deus e se aproxime exatamente do inimigo de sua alma, do diabo. Eu não preciso de Deus. Então, se eu não preciso de Deus, eu estou me entregando na mão daquele que controla todo o sistema do mundo. Né, que é exatamente o adversário das minhas almas. Por isso que um homem de Deus ele deve buscar simplicidade e humildade sempre. Humildade sempre em reconhecer que tudo vem de Deus. Uhum. Se o meu coração está soberbo, eu tiro a glória de Deus e puxo a glória para mim mesmo. Até falei aqui um dia que eu tinha um pastor antigo que ele falava que Deus é mesquinho em algo. Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. E aqui, Belsazar, ele não dividiu a glória. E detalhe, ele conhecia a história, como diz o texto. Ele desprezou o Deus Todo-Poderoso. Então, houve o que é chamado, na armatologia, quando se estuda pecado, agravante de pecado. A minha mente se cauteriza para fazer aquilo que eu quero para o meu bel prazer. E assim eu nego completamente a atuação de Deus em minha vida. Bispo Metelo. Não, eu tô gostando, tô gostando, né? Tá gostando? Tô gostando. Eu Não, espero que você que está acompanhando também goste. Só quero acrescentar o seguinte, né? Quando a gente pensa na palavra humilde, né? Essa palavra no latim vem de humus, que significa matéria orgânica em decomposição. Então, quem é humilde? É aquele que se desfaz diante de Deus, né? Aquele que se entrega, Que aquele morre verdadeiramente. Aquele que se lança, aquele que reconhece, né, o seu pecado, o seu erro, né? Então, como o senhor falou, arrependimento. Será que, o senhor terminou a sua fala dizendo, será que ele se arrependeu, como o avô se arrependera, né? Isso, aquele irmão, aquela irmã que está nos ouvindo, tem que pensar nisso. Será que você tem essa disposição de se arrepender, de se entregar, se desfazer, dizer, realmente, Senhor, eu não presto, né? E eu preciso de uma transformação total, né? Eu acho que isso tem que acontecer, né? Você está colocando um assunto interessante, seguinte, você sabe que o batismo nas águas, sem o arrependimento, ele não tem valor algum. Nenhum. A primeira coisa que banho. é um banho, né? Que o indivíduo deve, por exemplo, quando ele toma conhecimento da palavra de Deus e dos seus mandamentos, né, do compromisso que Deus tem para com o homem, o desejo que Deus tem de salvar a nossa alma. Então, quando a gente toma esse conhecimento, automaticamente vem um desejo de arrependimento. Quer dizer, você conhece e vem o arrependimento. E por isso, por ter esse arrependimento dos seus pecados, poxa, eu fiz tanta coisa errada, eu menti, eu roubei, eu matei, eu pensei coisas que não devia pensar, eu fiz tanta maldade, eu me droguei, eu fiz tanta coisa que não dá nem para citar aqui, que tem coisa que o pecado não é somente essas coisas materializadas, mas tem muito mais a pensar sobre o pecado. E o indivíduo pensa assim, por exemplo, eu sou um pecador. O bispo Metelo, o pastor Douglas, por exemplo, eu me lembro quando eu comecei na igreja a ouvir a mensagem de Deus, e no tocante ao arrependimento, quando falava do arrependimento dos nossos pecados, eu me sentia de fato, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não fui drogado, não fui viciado em coisa alguma, a não ser fumar, que eu fumava e tal, eu não fiz nada assim que eu pudesse, mas eu sinceramente eu me senti um lixo diante do que eu via na palavra de Deus, de como eu, sabe, de olhar para Jesus, eu me sentia um lixo humano, completamente.
Eu sou um pecador. E o Senhor, Deus, ele fala, né, que nós temos um tripé do batismo. Alguns falam tripé, né, como queiram os ouvintes aí. Então nós temos arrependimento, fé e confissão. Né? Então a palavra arrependimento no original grego, quando os apóstolos dizem assim, arrependei-vos, pois convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, né? E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A palavra arrependimento vem de metanoia, que é a transformação da mente. E Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que você tem ou a mente do espírito, a nous espiritual, ou a mente carnal, que é a nous sarcal, né? Que é aquela nous da sarx, né? Que é a mentalidade carnal. Então o arrependimento seria o quê? Uma transformação de mente. Que as pessoas acham que arrepender é assim, ter aquele sentimento de tristeza, apenas remorso. Aí o remorso, né? Não, mas é uma alteração da forma de você pensar. Você se vê como uma pessoa indigna. Por favor. Assim, quando o senhor falando, né? Viu? Eu até enxuguei a lágrima aqui das minhas vistas, né? Que eu lembrei da minha própria conversão. Eu aceitei a Cristo só querendo me jogar do terraço de um shopping daqui do Rio de Janeiro. É mesmo? Olha, que belo testemunho. Eu não aceitei a Cristo, não foi para ganhar nada, foi exatamente pelo único fato, eu estava só, de ter descoberto uma voz incrível, falou ao meu coração, e eu descobri que era um pobre, cego, miserável, e pecador, e ali eu ajoelhei e fiz a minha primeira oração. Eu nunca tinha orado a Deus na vida, eu não acreditava em Deus. Eu falei, aquilo que está falando aí do caso de Nabucodonosor, de repente eu fui levado, como Nabucodonosor, a um estado animalesco, mesmo não sendo visto, mas um estado animalesco da alma, do psique, né? Biopsicossocial. E ali naquele momento eu fiz a minha primeira oração, Deus da minha tia Ilka. Se tu existe mesmo, me salva, porque eu não tenho mais salvação. Que bacana, é isso. Ele me salvou. Então, o metanoio, né, não é apenas o sentimento da dor do pecado, né? Mas é o sentimento de que eu sou um pecador e necessito restaurar-me a ponto de ter uma nova geração. E o que é uma nova geração? É ser regenerado, de novamente sentir a alegria, apesar de viver no mundo de pecado, mas viver como filho de Deus, de ter a esperança de um dia o meu Pai me encontrar, nos encontrarmos com aqueles braços estendidos e nos abraçar e dizer, filho meu, venha morar comigo por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Eu tenho pensado no capítulo 21 do Apocalipse, fala da Nova Jerusalém. Glória a Deus. Cidade que eles preparou para a gente, está preparando para todos nós. Uma cidade maravilhosa, que, meu Deus, agora, tudo que é muito especial custa muito caro. As coisas boas são muito caras. A salvação não é barata. Ela passa por muito sacrifício, uma moenda. A porta que dá para a salvação, ela é estreita. Eu preciso realmente, de fato, ter esse encontro com Deus e me humilhar perante Ele. O tempo todo, a vida inteira, porque a gente está sempre pecando. Há uma corrente que diz que é uma vez salvo para sempre, mas a Bíblia não valida isso, não, né? Porque se você vai... Haja vista aqui, a gente vê situações na Bíblia em que grandes homens que deixaram a fé. Eu tenho um caso aqui, por exemplo, de dois homens que serviam a Paulo, que eram Alexandre e Mineu, que depois de cometerem muitos abusos e erros, o Paulo acabou destituindo, entregou-os a Satanás, para que pelo menos que fosse até mesmo atormentado com os seus corpos fisicamente, mas que fosse salva a sua alma. Quer dizer, às vezes é o seguinte, a injustiça de uns é para
mostrar a justiça de Deus para o outro. Isso é muito interessante a gente entender. Até no caso nós cristãos, entendemos isso. Quantas situações eu passei, eu passo, né, hoje como cristão, há 42 anos servindo a Deus, quantas lutas enfrentamos e quantas lutas tivemos que nos humilhar, baixar a cabeça, entender, de, não, Deus, o Senhor é que manda na minha vida, é o Senhor que comanda. O propósito de Deus. Isso tudo. Ou enxergamos o propósito de Deus, ou então ou sucumbimos em meio à luz. Aos nossos próprios propósitos, nossos próprios desejos. É muito forte isso aqui. Vamos ver se Nabucodonosor, se Belsazar teve realmente o fim que teve o seu próprio pai ou seu avô, como está narrado pelo Davi, pelo pastor Douglas aqui, que eles ficavam distantes e tal, porque eram estrategicamente assim, e Nabucodonosor, eu acredito aí, Davi, que Nabucodonosor já está morto nessa época, né? Não tem mais como ele ficar olhando de longe, não. Na verdade, quem ficava era o outro que o pastor falou, que eu esqueci o nome, mas que era o Naboy. Isso, exatamente, que era o pai de Belsazar. De Belsazar. Ah, tá. Que ele passa batido nesse negócio aqui. A Babilônia, nessa época, já não era mais tão poderosa. Sim. E como o Império Medo-Persa já estava crescendo de uma forma tão pungente, seria natural que um dia eles fossem atacados. Por isso que tem exatamente essa estratégia de dividir esse comando. Porque se um fosse atacado, o sobreviveria. Só que Ciro era um grande estrategista e acabou no final conquistando os 2 pontos ao mesmo tempo. Bacana, eu quero saber sobre Ciro depois, né? Então, eu vou voltar aqui no 21. Então, é tanta coisa, né, tanta coisa. No 21, Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Os 22 que o pastor leu ali no celular dele, dizendo: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que... Eita, eu mudei... Eu mudei de capítulo. Mudou o capítulo, está no 6, é o 5. Não, é o 5, é o 21 aqui. O senhor leu o 20. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos montésicas, ali aqui, fizeram no comer erva como os bois. Deixa eu pular de novo. Eu não vou ler tudo, né? Como os bois. Comer erva como boi. É o 22, né? Que eu tô... E tu, vamos pular então, 22. E tu, Belsazar, que és seu filho... Bota lá o 22 para a gente, Davi, por favor. Tem aí? E tu, Belsazar, que lá a letra fica maior para a gente ler. E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isto. 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem mais a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Eu tinha parado aí. Vamos lá, 24. Este, pois, é o escrito. Aí começa a revelação do escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu. Mene, tekel, ufarsim. 26. Esta é a interpretação daquilo. Mene, aquilo que você viu na parede, lembra, você que está acompanhando o estudo, que aquela escrita na parede, quando eles bebiam vinho com as suas mulheres e tal, no meio da festa aparece uma mão, do nada, escrevendo essas palavras. Mene, tekel, ufarsim. E esta é a interpretação. Daniel, então, vai dar a interpretação daquilo. Mene significa: contou Deus o teu reino. Teu reino está contado. Ele sabe tudo. Ele esquadrinhou o teu reino. E o acabou. Tekel quer dizer
pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. 29. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Vai vir mais 2 versículos ainda, eu queria comentar até o 30 aqui, pastor Douglas, sobre essa escrita na parede, a revelação das palavras, como é que o senhor também já avaliou isso? Primeiro, essas palavras são em aramaico, né? O bom seria se tivesse um quadro aqui que eu ia escrever em aramaico para as pessoas poderem entender. Olha só. Eu ia ler legal, eu ia entender bem. Eita, poxa. Aproveita e escreve em grego também, latim. É porque, na verdade, cada letra significava algo, entendeu? Não era só um somatório da palavra inteira. Por isso que essa frase fica tão grande. Tão grande, né? E traduzida em português. Agora, o que dá para algo que é bem interessante, que quase nenhuma pessoa acaba explicando, a não ser aquele que acaba estudando linguística, exegese, que é que mene, repetido 2 vezes, ela acaba dando o sentido de certeza absoluta. meio ciclo. Ou seja, algo que vai acontecer imediatamente. Ou seja, é algo que será tão certo como que você possa percorrer meio ciclo. Quando um hebreu, né, falava mene em aramaico, queria dizer, isso é tão certo que acontecerá tão logo, antes de você percorrer meio ciclo. Uau! Então era algo que Deus julgou, condenou e que iria acontecer o mais rápido possível, né? A outra palavra, tekel, ela, como disse anteriormente, nada mais é tirado de uma cultura egípcia. De uma deusa que pesava os corações do homem para que dessa maneira eles pudessem alcançar o conhecimento de Horus ou não. Né? A Bíblia ela pega muita questão de culturas. É o Horus vivo, né? Da novela? que trazia exatamente isso para que aquela pessoa, a Bíblia é acultural. Então ela vai sempre se comunicar dentro da cultura daquele povo. E quando ele ouviu isso, ele ligou logo a justiça. Eu não cometi então com justiça diante dos deuses. Mene, rápido demais. Você foi pesado em falta. E ele utiliza Pérez, em cima está o farsim, que é exatamente o plural da palavra Pérez, que traz um significado de retaliação completa, né? Não é apenas dividir. Seu reino será retalhado, ou seja, nunca mais. Quando você divide algo, para a pessoa ter uma noção, peguei um papel, cortei. Eu posso colar de novo e ter um entendimento daquilo que está escrito. Mas aqui não. Aqui seria rasgar várias vezes, triturar, jogar no triturador e lançar fora. Ou seja, o seu reino nunca mais existirá. É isso que quer dizer a palavra. Ou seja, era o final. Final total. Bispo. Não, tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Com relação a isso, pouco acrescentar, né? Porque o pastor Douglas, né? Isso. Douglas explicou muito bem aqui, e eu faço a voz dele a minha, né? Sim. Agora, eu também. Né? Isso aí. Né? Então, o interessante a ser salientado, né, é que isso muito se assemelha à postura de Faraó também, né? Eu acredito que Deus não agiu desta maneira depois de admoestá-lo, depois de orientá-lo, né? Isso daí, ele foi cometendo sucessivos erros até chegar a esse ponto, né? Porque a Bíblia diz que Deus é longânimo. Sim. Com certeza ele teve outras oportunidades, né? Então, quando ele envolve... Nada vem do nada, né? Exato. Espiritualmente, nada vem do nada. Você precisa plantar para poder colher, seja o bem, seja o mal. Exatamente. Então, quando ele comete esse sacrilégio, né, de tocar, né, e, mais uma vez reitero, a palavra sagrado significa intangível. Então, quando ele toca no que é de Deus, ele mexe com Deus, né? Mexe com o próprio Deus, né? Aí acabou, o limite. O limite foi foi estabelecido. Foi estabelecido, né? Quer dizer, ele toca naquilo que realmente
naqueles utensílios que o próprio Nabucodonosor não teve coragem de tocar. Isso fica, eu numa aula de arqueologia, desculpa, Sim, por favor. é que veio à mente, né? Nessa aula de arqueologia, eu até mostrei aonde ficava guardado, porque os babilônios acreditavam em panteões de deuses bons e deuses ruins. Então, Yahvé, né, estava exatamente no panteão de deuses bons. E os utensílios deles acima de todos os outros, porque ele era o Deus dos deuses. Ou seja, era algo que nunca poderia ser tocado dentro da visão de Nabucodonosor. Então, quando... Eu fiz um acidente aqui. Então, quando acaba acontecendo exatamente isso, de pegar o utensílio, Belsazar quer dizer que ele tem mais poder do que o Todo-Poderoso. É por isso que ele utiliza o utensílio sagrado. Ele vai além, né? Ele não vai utilizar por utilizar. Estamos bêbados, vamos lá pegar aquilo ali. Não, ele vai utilizar num sentido muito mais amplo. Mais amplo, né? Que é exatamente o sentido de mostrar que ele é mais poderoso do que o Deus que o avô dele servia, reconheceu, né? No decreto como sendo o Deus Altíssimo. Que ele fez um decreto, ele não teve acesso ao decreto, é tudo. Quer dizer, então, é uma situação que a gente fica pensando como é que o ser humano chega a esse nível, né? Mesmo com o entendimento. E por causa disso, por essa razão, por esse entendimento errado, certamente que veio de Satanás na mente dele, né? Conhecimento ele tinha, mas o diabo insultou o diabo ali. Ele vai dizer, olha, você pode, você é o poderoso. É aquilo que o diabo fez com Jesus. Olha, se o diabo tentou Jesus lá no pináculo do templo, disse, olha, se você me adorar, eu te dou toda essa grandeza da terra, tudo aqui é meu. Então o espírito satânico que estava em Belsazar fazia ele acreditar que ele era dono de tudo. Ele mandava, desfandava, ele matava, ele abatia, exaltava e tirava, enfim, ele fazia o que ele queria. E aí Deus teve que mostrar a sua face mais dura e justa para ele. E aí vai acontecer agora no finalzinho aqui da nossa leitura. Então, mandou Beltesazar, aí ele vai honrar Daniel, que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusesse uma cadeia de ouro no pescoço, né? Imagina Daniel com aquele cordão de ouro enorme, parecia até um funkeiro. E proclamassem com aquele D enorme, Daniel deu um D enorme de ouro assim, MC Daniel. Né, Davi? O MC Daniel. Então, e proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Aí, não tem detalhes, mas ele é morto. Eu não sei se tem estudo sobre isso. Por que ele é morto de que forma? Né? Ele, na hora ele... Como é que foi a morte dele, pastor Douglas? Bom, é simples, né? Ciro, ele planeja então a invasão na Babilônia. A Babilônia era uma cidade altamente protegida, cercada em muro. Ficava ali, existia o rio que passava, que era o rio Eufrates, por baixo do muro. Mas agora vai assumir Dario, né? O rei Dario. Sim. Mas quem organiza é exatamente Ciro. Ciro era o quê? Era o rei em si, né? Dario, ele vai ficar controlando aquela parte que é chamada de Oriente Antigo, né? Que dentro do mundo antigo. Então Ciro, ele vai projetar junto com seus engenheiros como que vai mudar o curso do rio Eufrates. Ele muda o curso do rio Eufrates. Estamos tirando aí entra por baixo o Rio São Francisco aqui no Nordeste. Oi? Está me cheirando a questão da mudança do Rio São Francisco aqui. Do Rio São Francisco. Aí ele entra por baixo da muralha. Sim. E invade enquanto ninguém percebia. Haja vista que eles estavam no meio de uma festa. Dario então invade, a mando de Ciro, para poder exatamente tomar a Babilônia. Isso é registrado em vários livros também seculares. E ali naquele momento mata exatamente Belsazar, né, no lugar onde ele estava, na frente de todas as pessoas, né? Ali ele extermina ele. E detalhe,
vai poupar a vida de Daniel, porque já sabiam que Daniel era um grande sábio. Interessante. E aí todos morrem. Todos morrem. Toda a corte é morta, menos Daniel. Vem Daniel. Daniel ele vai continuar, tanto que E naquela mesma noite ali, o reino dele se acaba, o reino tudo dele se acaba. destrói. A Babilônia, o sonho da Babilônia. Bem dizer, Daniel passa por 3 impérios, né? Por 3 impérios. Daniel passa por 3 impérios. E só não passou além porque morreu. Né? Porque morreu, natural, né? É natural. Porque, senão estava até hoje, né? Tanto Daniel, ele era um ícone para os antigos profetas. Todos queriam ser sábios como Daniel. Poxa, ele é fantástico. E todos queriam profetizar como Jeremias. Todos procuravam Jeremias e todos procuravam Daniel. Os contemporâneos deles eram os dois que eram grandes ícones. Só que Daniel foi chamado para profetizar, né, junto aos reis. E Jeremias no calabouço. Era a única diferença entre um e outro, mas a sabedoria do Deus era a mesma para os dois. Tanto que os dois eram ícones. Isso também porque ele profetiza fora, né? Jeremias profetiza fora, e Daniel internamente. Aí tu tem de entender a soberania de Deus de acordo com os tempos. Haveria uma necessidade de ter um profeta fora e de ter um profeta interno que tivesse juntamente na política. Um profeta da corte e um profeta... porque se estivesse na política, se não tivesse na política... Como tudo é traçado mediante a política não iria exatamente favorecer o propósito de Deus. Agora, o grande diferencial de Daniel talvez seja que ele talvez não, absolutamente certo, de que ele não se contaminava e não se corrompia como os demais sátrapas, né, e caldeus e adivinhos, claro, né, que recebiam propina, né? E é essa a grande diferença do homem de Deus. A pessoa pergunta assim, qual a profissão do homem de Deus? Qualquer uma. Ele vai continuar sendo homem de Deus em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Servo. Sempre servo. Sempre servo, né? Simples e humilde. E assim se faz a sua liderança. É isso aí. Então, estamos chegando ao final do nosso estudo de hoje, capítulo 5 de Daniel, fechando aqui o versículo 31, diz assim: E Dario, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos, ele assume o reino no lugar de Beltesazar. Bicho, deixa só Davi. Uma coisa que eu queria acrescentar, né? Que o que aconteceu com Beltesazar é algo que vai acontecer com todos nós, né? Todos nós seremos pesados em algum momento. Sim. Né? E é literalmente o que aconteceu para ele, porque foi colocado para ele, foi colocado à disposição dele os utensílios do templo. E para todos nós é colocado hoje dádivas, coisas que Deus nos dá, né? Coisas que Deus nos empresta, na verdade. E esses dons, essas dádivas, essas oportunidades, seja condição financeira, seja saúde, seja oportunidade de ajudar alguém, ela tem um destino para aquilo, né? Aqueles utensílios do templo, eles tinham um destino, eles tinham uma motivação de ser e de estar ali. E não era para ele estar bebendo, não era para ele estar zoando com os utensílios do templo, né? E por isso ele é pesado e achado em falta. Então, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem colocado para nós, com os utensílios do templo que Deus tem nos dado? Porque hoje nós somos o templo. Sim. Então os utensílios estão dentro de nós. Seja a minha oratória, que é boa, que eu consigo falar, seja o dom de cura que Deus me deu. Será que eu tenho cobrado para curar? Será que hoje eu tenho condição financeira, eu posso ajudar alguém e eu não ajudo? Cara, eu vou ser pesado no final de tudo. Você vê muitos cantores, né? Recentemente, eu não vou mencionar o nome, mas uma cantora grande gospel, ela anuncia a saída dela do mundo gospel para cantar no mundo secular. O que ela está fazendo? Ela está pegando o utensílio da casa de Deus, aquilo que Deus colocou dentro dela, que é o templo, e ela quer usar para o seu bel prazer agora. E no final, a gente vai sair, a gente vai dar de cara com o juiz, a gente vai ser colocado diante da balança. E cara, a última coisa que eu quero ouvir é: Davi, você foi achado em falta. Eu te dei um monte de coisa para você usar para minha obra, eu te dei uma série de dádivas, uma série de utensílios para que você use para minha obra.
E, cara, você zoou a parada toda, você banalizou tudo. Você... Boa. Cara, tu aloprou a parada. E, velho, mené, tequel, passinho, irmão. Já era. Velho, ainda tem um velho. Olha, aí você vai lá em Gálatas 6, como é que diz lá? É uma vez provado dos dons, do poder, né? De ter experimentado, sabe, os dons celestiais e tal, e o porvir, se você retrocede, se você realmente banaliza tudo isso, não tem nem como retornar mais. Há pessoas, a gente ao longo desses anos visto, homens que realmente eram considerados homens de Deus, homens realmente muito poderosos, assim, que muito usados por Deus e que hoje se encontram totalmente à margem da vida, totalmente, enfim, num estado... Eu lembro do Hebreus 6, né? Teve um que meu pai mencionou para mim uma vez, que ele estava num ambiente com diversos pastores, né? Diversos supostamente homens de Deus, e um que era grande na época, né, vira e profere a seguinte frase. Ele fala, cara, Deus não pode me perder. Porque, sério. O cara vira e fala, Deus não pode me perder. Porque ele vai levar muito tempo para preparar ou para achar alguém como eu. Que graça. É uma questão de tempo até que o cara caísse. Até que, onde está? Eu nunca vi o João falar sobre Laodiceia. Ele nunca viu. Nunca viu. Aquele negócio, a gente tem que vigiar muito. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não caia. Porque o orgulho humano faz parte, né? Esse orgulho faz parte do ser humano. Nós lutamos contra um ser chamado Lúcifer. Esse ser é muito terrível, porque ele conhece tudo de Deus, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, mais do que o pastor Douglas, mais do que o Bíblia. Conheço tanto, conhece muita Bíblia, conhece tudo, e ele procura realmente, como ele é inimigo, ele vai usar todo esse conhecimento contra os homens que se dizem de Deus, ou que querem realmente servir a Deus, para achar falha, para que ele venha a ser encontrado em falha com Deus e seja destruído o seu posto. Vaidade, a nossa vaidade, todo homem tem vaidade. Exatamente, eu ia falar Só exatamente que isso. Um tem mais, outro tem menos. E o que a gente tem que fazer é joelho no chão. E vigiar o tempo todo, meu Deus, me ajuda, me perdoa e tal. Joelho no chão que acaba com a tua vaidade. Tem um cara que é pior do que o diabo. Se chama eu. O eu é pior do que o diabo. Nossa concupiscência, né? A Bíblia nos ensina exatamente isso, que não é o diabo que nos faz pecar, em si a nossa concupiscência, né? O meu desejo. O nosso desejo. Bem, por hoje é só. Ficamos por aqui. Por favor, agora vamos ver aqui os nomes. Vamos fazer a oração. Vamos fazer agora a oração. Eu queria, se a dona Vilma estiver me escutando, trouxesse aqui também os seus nomes, dona Vilma, para a gente fazer... citar aqui as pessoas que a senhora anotou que ligaram para a gente. Olha, quem ligou para a gente foi o Trovão. Você sabe quem é o Trovão? É um amigo. Chama-se Marcos Trovão e também a Daniela Almeida Trovão. Encontrei com eles lá na catedral. Eles ficaram tão felizes de me ver e me pediu. Eu falei, ouça amanhã o livro, o estudo do livro de Daniel. Eles estão ligados. Daniel, Trovão, fica firme aí, tá? A gente está junto aqui nessa live, mais presente aí com vocês. Ligou para nós também a Antonieta Mendes, que é minha irmã. Ligou não, deu o seu nome, Antonieta. Um beijo para você, minha irmã querida. Ana Cristina, a Gelda Paciello, o Everardo Silva, também a Dona Euria, Fátima Correia, Sueli Paz, Vitória Teixeira, Wanderson Marques, Maria de Fátima Santos, Mário, Patrick, também ligou para a gente, mandou mensagem, Patrícia Teixeira, Cristiane Mesquita, Wagner Alves, também está conosco aqui a família Metelo, também ligada, né, conosco, João Pedro, a dona Karina também ligou para a gente, mandou mensagem, Luciene, José Paulo, Valdir Batista, Vera Lúcia, Caetano, Denise Matos, Isabel Fernandes, Vilma Massal, Edna Adelaide, minha irmã querida, Igreja Batista do Meia, dona Edna, gente boa, tenta a vida, assistente social, Edna, um beijo para você. Átila Alves, Shirley Pegas, Irene Vasques, Irene, minha irmã, Hélia Cristina, Jonas Almeida, Sérgio Camargo, Eliane Campos e família, Pastor Sebastião Mendonça,
Opa, e Marli de Campos. Pastor Sebastião, Dia 11 eu tô lá. eu estou em falta com o senhor. Eu sei que eu estou em falta. Dia 11 eu tô lá. Dia 11 você vai estar com ele? Falando sobre Setembro Amarelo, Setembro? suicídio. Ui, Jesus. Então vamos agora à oração. Aquele fundinho, Davi, que não paga nada, senão a gente perde a live, né? Aquele que é de graça, né? Senão... Olha, prepara o seu copo com água, porque já vamos consagrar água também, para que possamos beber e Deus vai nos abençoar em tudo isso. Em nome de Jesus. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando, Senhor, maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós? Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Senhor nosso Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença neste momento e queremos pedir agora, interceder, eu e os meus companheiros, Pastor Douglas, Bispo Metelo, intercedemos agora com Davi também, por todos que neste momento acompanham esta prece, esta oração. Senhor, visita cada um deles nesta hora. Envia o Teu Espírito agora e os cobre, meu Pai, com as Tuas misericórdias, livrando-os das doenças, das pestilências, livra também da intenção ruim dos seus corações, o desejo de vingança, de matança, a maldade que está no coração do homem. Senhor, repreende-o agora. Do mesmo modo como o Senhor foi com Nabucodonosor e fê-lo entender o seu pecado e voltou-se para o Senhor, e o Senhor então restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Senhor, tome em tuas mãos este homem, esta mulher, abençoe, meu Deus, a todos que acompanham esta live, esta oração. Sejam todos abençoados agora. Em o nome do Senhor Jesus, oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Que venha a nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, sempre, tanto aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo o mal, porque teu o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Amém. Na tua presença ainda consagramos estas águas, e que ao beber delas, Senhor, sejamos abençoados em teu nome. Amém. Amém. Graças a Deus. Nossos despedimentos agora, finalmente, Pastor Bispo Metelo. Foi um prazer imenso estar aqui com o senhor e poder ser ouvido por essa multidão aí que acompanha o Almoço com Deus. Obrigado, Bispo. Bom, agradeço também a chance, como eu disse, falar da palavra de Deus é sempre graça, né? E a gente não pode se usurpar dessa oportunidade. Abraço a todo mundo que mandou aqui, tá? Manda um abraço, abraço. Tá? Abraço a todos, né? Abraço o Senhor nos emocionou com o seu depoimento, seu testemunho. Que Deus nos abençoe a todos nós. Sejamos gratos por suas presenças aqui e que o nome do Senhor seja sempre louvado e engrandecido. Um abraço a todos. Semana que vem, o capítulo 6 de Daniel. Continue conosco. Um abraço. Tchau, pessoal.